José, apesar de todo o tumulto familiar, ele manteve a sua fé firme em Deus. Hoje nós vamos ver como Deus, mesmo diante das nossas imperfeições, ele usa as nossas vidas para cumprir o seu plano e o seu propósito. Muito bom ter você aqui de novo mais uma vez, hoje onde nós vamos ver aqui a lição de número 11, que traz como título Os Planos de Deus nos Sonhos de José. E se você quiser acompanhar essa lição junto comigo, eu gostaria que você entrasse no primeiro link da descrição aqui desse vídeo e lá você vai ter um link que vai te levar até o texto dessa lição que nós estamos estudando hoje. O texto áureo da lição de hoje diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. A verdade aplicada diz: não devemos compartilhar com qualquer pessoa as coisas que Deus tem revelado ao nosso respeito. E você pode até se perguntar por que nós não devemos compartilhar com as outras pessoas os segredos espirituais que Deus nos revela. E a verdade é que simplesmente nós vivemos em um mundo caído. Com certeza as pessoas invejosas vão fazer de tudo para matar os seus sonhos, para matar as suas visões, antes mesmo delas começarem a se realizar, antes mesmo delas nascerem na sua vida. Então é por isso que nós não podemos contar os nossos segredos, os nossos sonhos, os mistérios de Deus. Existem coisas na nossa vida que precisam estar somente entre você e Deus, entre eu e Deus, para que a gente consiga se livrar da inveja das pessoas que estão ao nosso redor. E como sempre, nossa revista tem 3 objetivos, e o primeiro objetivo dessa lição é mostrar a diferença entre o amor e a afinidade. O segundo é ensinar que a vida é determinada por Deus, e em terceiro lugar, conscientizar que José foi preservado por Deus. O nosso texto de referência de hoje está em Gênesis capítulo 30, do verso 2, 3 e 4. E nesse texto nós vamos ver sobre os filhos de Jacó. Eu não sei se você sabe, mas Jacó teve filhos com 4 mulheres diferentes: Leia, Raquel, Bilha, que era a serva de Raquel, e com Zilpa, que era a serva de Leia. Nesse momento aqui da história, no texto de referência que nós vemos lá em Gênesis capítulo 37, José ele já tinha 17 anos de idade. Com essa idade, ele já costumava cuidar das ovelhas e das cabras do seu pai. E ele fazia isso juntamente com seus irmãos mais velhos, que eram os filhos da Bilha e da Zilpa. E José, por ser o caçula, o mais novo ali daquela turma, ele era o delegado daquele pessoal. Ele via tudo aquilo que os seus irmãos estavam fazendo de errado ali no campo e ia correndo contar para o seu pai Jacó. A Bíblia nos mostra que Jacó amava José mais do que todos os outros irmãos, porque ele era o fruto da sua velhice e também o fruto do amor entre ele e Raquel. Então Jacó fazia de tudo para agradar José, incluindo uma túnica com mangas longas que foi um presente que ele deu para José. Então quando os outros irmãos eles vêm e percebem que Jacó ele tinha uma preferência por José, eles acabam ficando com muito ódio dele. E a lição vai dizer que eles não conseguiam nem mesmo falar com ele pacificamente. Então é dentro desse contexto que nós começamos a nossa lição de hoje, e assim nós vamos para o primeiro tópico dessa lição, que tem como título José, amado e odiado. E nesse tópico o autor ele toma um tempo para falar sobre a diferença entre o amor e a afinidade. E nós precisamos deixar bem claro e entender que o amor que um pai sente por um filho não é a mesma coisa que sentir mais próximo de algum deles. Nós precisamos entender que o amor ele está vinculado a ser pai ou a ser mãe de uma pessoa, enquanto a afinidade com essa pessoa está relacionada à conexão, à intimidade que você tem com ela. Nesse caso, Jacó amava muito mais a José do que os seus outros filhos, porque José era o primogênito de Raquel. E quem que era Raquel? Raquel era a mulher pela qual Jacó ele se apaixonou, ele amou desde o começo de toda essa história, quando ele chegou lá na terra de Harã. Só que ao demonstrar essa preferência por José, ele despertou uma inveja muito grande, um ódio muito grande em todos os seus outros filhos, nos irmãos de José. E a túnica colorida que Jacó deu a José foi a gota d'água para explodir aquele relacionamento entre aqueles irmãos que já era completamente conturbado. A Bíblia nos dá vários exemplos de como deve ser o relacionamento entre os pais e os filhos. Quando um pai ele tem preferência por algum filho específico, isso gera problemas entre os irmãos. Então isso é algo muito importante para nós que somos pais, mães, para que nós possamos lidar bem com essas diferenças entre os filhos, para que nós não causemos
nenhum trauma e nenhum problema entre a amizade dos irmãos. É muito normal que um pai ele se sinta mais próximo de algum dos filhos em algum momento da sua vida, mas é muito importante ter sabedoria para que não pareça que aquele filho é mais amado ou privilegiado. Então, tendo como base que o amor e a proximidade e a afinidade são coisas completamente diferentes. E essas preferências, elas só nos mostram como nós, seres humanos, nós buscamos aceitação e como nós reagimos quando nós nos sentimos rejeitados. E nessa história em particular, na história de José, nós vemos um relacionamento familiar completamente disfuncional, onde nós vemos ali um ambiente cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de competição entre os irmãos. E na minha humilde opinião, eu acho que toda essa perturbação familiar, ela acontece quando Jacó ele tem filhos com mulheres diferentes. A paz daquela família que ele tinha, ela foi completamente perturbada. Trazendo isso um pouco para os nossos dias de hoje, nós podemos dizer também que nós vemos aí várias famílias com problemas, com atritos. Quando o pai ele resolve se separar e aí ele acaba tendo filhos com outras mulheres, nós vemos que sempre existe aquele sentimento que o pai ele tem uma preferência por algum outro filho. E isso acaba formando uma família onde é muito difícil de você se comunicar, de você se entender e de você se encaixar. Nós vemos que José, por ser o favorito do seu pai, ele sempre foi criticado pelos seus irmãos. E essa situação, ela fica muito parecida com esses relacionamentos caídos, quebrados que nós temos nos dias de hoje, porque o favoritismo, ou a ideia de que algum dos filhos são favoritos, ela causa uma briga muito grande, um ressentimento muito grande entre os irmãos. Se você conhece alguma história como essa e você gostaria de compartilhar aí nos comentários, deixa aí que nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre esse assunto. Só que aqui nessa história de José, ainda para piorar um pouco mais essa situação e deixar um pouquinho mais difícil, José ele começou a ter sonhos proféticos. E como ele ainda era imaturo, ele era muito inocente, ele acabou compartilhando seus sonhos com os seus irmãos. No seu sonho, os feixos de trigo dos seus irmãos, ele acabavam se curvando diante do feixe de trigo dele. E os seus irmãos acabam rapidamente deduzindo que aquele sonho poderia significar que José poderia se tornar o líder, o novo líder daquela família. E essa percepção, essa realização deles acaba incomodando a existência deles e gerando um antagonismo entre José e os seus irmãos. E essa história nos faz pensar e perceber como é importante nós sermos simples e nós sermos sábios para saber exatamente como nós devemos agir e falar em dadas situações. José, simplesmente porque ele não tinha uma orientação, porque ele era uma pessoa inocente, ele acabou provocando uma inveja e uma raiva muito grande nos seus irmãos, ao compartilhar esse sonho, essa experiência que ele teve. Mas quando nós olhamos para frente dessa história e nós vemos como ela termina, nós vemos que Deus tinha sim um grande plano na vida de José e que mesmo passando por momentos difíceis na sua vida, Deus sempre teve o controle da história. E é por isso que eu quero encorajar você hoje a considerar essa distinção entre o amor e a afinidade e refletir sobre como a preferência e os relacionamentos familiares podem impactar profundamente a dinâmica entre o relacionamento entre os seus filhos ou entre você e os seus irmãos. Nós podemos aprender aqui com a história de José que o amor e a aceitação equilibrada são fundamentais para promover uma harmonia familiar. Nos nossos dias de hoje é muito comum encontrar famílias completamente quebradas, crianças traumatizadas, simplesmente pela falta de sabedoria dos seus pais. Que Deus tenha misericórdia dessas famílias e nos ajude a ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, como nós vemos lá em Provérbios 22:6. E assim nós vamos ao segundo tópico da lição de hoje, que traz como título Sonhos que parecem se tornar pesadelos. E aqui nesse tópico nós vamos falar de algo muito importante para as nossas vidas nos dias de hoje, que é como Deus influencia as nossas vidas. E aqui eu gostaria de dizer que muitas vezes nós temos sonhos que parecem virar pesadelos. E é por isso que nós precisamos sempre ter o nosso coração alerta ao direcionamento de Deus. Eu costumo dizer que quando Deus ele te chama para entrar num barco, é Ele que te conduz e te leva em segurança até a outra margem, até o outro lado do rio.
E parafraseando isso, nós podemos dizer que se Deus ele te deu o sonho, se ele te deu a visão, se ele te deu a profecia, ele é aquele que vai te guiar em segurança, ele vai guiar a sua vida em direção às promessas que ele mesmo fez para você. Muitas vezes nós ouvimos pregadores interpretando os sonhos de José como sendo meros reflexos do seu desejo interior, das suas ambições pessoais. Mas quando nós analisamos as escrituras, nós podemos ver uma realidade completamente diferente. Os sonhos de José, eles não eram simplesmente uma expressão, uma manifestação dos anseios individuais de José, mas eles eram sim a revelação do plano de Deus para o futuro de Israel, para o futuro daquela nação que estava nascendo a partir de Abraão e também para a família de Jacó, assim como também para com o próprio José e a sua família, que cresceriam, que nasceriam ali a partir do Egito. Jacó, logo que José contou o seu sonho para os seus irmãos, para toda a família, ele começou a ver como Deus estava trabalhando na vida daquele menino. E a história da Bíblia, ela é muito clara. Esses sonhos eram a maneira que Deus mostrava o que ele estava planejando para José e os seus irmãos. E é importante entender nesse momento que esses planos não eram apenas algumas previsões, mas sim uma coisa que Deus queria fazer segundo o seu próprio propósito para aquela nação. É como se fosse um quebra-cabeça, cada parte tinha o seu lugar e Deus ele estava sempre no controle de todas as situações. Só que nós podemos ver também como o medo e a maldade afetaram a vida de José. Os irmãos de José, ao ouvir essa profecia, eles acabaram tendo muito mais ciúme, muito mais ódio dele. José, quando estava contando o seu sonho para os seus irmãos, ele não tinha nenhuma intenção ruim no seu coração, ele estava contando na inocência. Mas aquilo gerou uma ambição ruim no coração deles e eles se sentiram ameaçados por aquilo que eles estavam ouvindo. E isso cria um ambiente, um cenário muito perigoso para a vida de José. Jacó ele não percebeu o quanto os outros filhos dele odiavam a José. E sem querer ele acaba enviando José para uma armadilha que foi quase o fim do seu filho. E isso nos faz pensar sobre a importância de entender como a família funciona, como é a dinâmica da família e de nós sabermos lidar com os conflitos familiares, mesmo quando eles não estão aparentes e quando nós não conseguimos ver eles na superfície. Então é muito importante que você tenha esse entendimento aqui nesse segundo tópico de entender que os sonhos de José eles não eram apenas uma intenção, uma ambição pessoal que ele tinha, mas era uma revelação divina do próprio Deus. E esse entendimento ele é tão fundamental porque ele nos ajuda a entender e nos ensina a interpretar os eventos e as circunstâncias das nossas próprias vidas com base na fé no nosso Deus. Porque quando nós reconhecemos que Deus está no controle das nossas vidas, nós podemos enfrentar desafios com coragem, sabendo que Ele tem o controle de tudo e que Ele tem um propósito maior para as nossas vidas. E assim nós vamos ao terceiro tópico dessa lição que traz como título Preservado pela Misericórdia. E nesse momento da história nós já devemos entender e nós percebemos que José é um jovem de coração piedoso e que ele foi envolvido em um turbilhão de inveja, de ódio por parte dos seus próprios irmãos. E a inveja nessa família entre os irmãos já era algo tão grande que o simples fato de José ter um sonho grandioso já foi o suficiente para despertar naqueles homens um ódio, uma ira mortal. E é dentro desse contexto que os irmãos de José, eles decidem uma maneira cruel, eles começam a planejar uma forma de matar, de acabar com a vida de José. Talvez dentro da cabeça deles, dentro do coração deles, eles acreditavam que se eles matassem a José, eles também estariam colocando fim, eles estariam destruindo seus sonhos. Só que a misericórdia de Deus, ela entra em cena no meio desse cenário por meio de Rubens, um dos seus irmãos. Rubem, ele acaba convencendo os seus outros irmãos a não matarem José. Ele dá a ideia de lançar José em um poço seco. E isso que Rubem fez não foi apenas uma bondade da parte dele, mas foi Deus mostrando a sua misericórdia ao proteger a José. E então nós vemos que José ele passa por um momento de sofrimento, mas mesmo que Deus deixe que os seus escolhidos passem por dificuldades na vida, ele não deixa o mal ir além daquilo que ele propôs. Nós podemos perceber esse mesmo tipo de analogia se nós olharmos para a vida e para a história de Jó. Deus define até aonde o sofrimento pode ir.
E em vez de matar José, os seus irmãos acabam vendendo ele como escravo para uma comitiva, para pessoas que estavam viajando em direção ao Egito. E aqui nós podemos perceber que o ódio e que a inveja que esses irmãos tinham por José eram muito mais forte do que o amor que eles tinham pelo seu próprio pai. E a Bíblia nos mostra com muita clareza a dor e a tristeza que saber da morte de José causou na vida de Jacó. A túnica de José, que antes era um motivo de muita alegria para aquele pai que tinha presenteado seu filho querido, agora estava suja de sangue, encharcada de sangue, e era usada como uma prova da notícia que nenhum pai deseja receber na sua vida, que é a notícia da morte do seu próprio filho. Só que por trás desse luto, por trás dessa tristeza e dessa aparente derrota na vida de Jacó e de José, os planos de Deus estavam seguindo de maneira perfeitamente alinhada com o propósito de Deus. Assim como a túnica rasgada, agora dilacerada, suja em sangue, se tornou um símbolo de tristeza e sofrimento, a história de José, ela vai evoluir gradualmente e se transformar numa história de júbilo, de salvação e de gratidão para aquela nação. Porque Deus estava justamente trabalhando nos bastidores, preparando a vida de José para que ele pudesse cumprir o seu propósito maior, de ser um instrumento de salvação para toda a sua família e também para todo o povo de Israel. A história de José nos lembra a maldade humana que já é parte do nosso coração caído, mas ela também nos mostra a misericórdia de Deus, que sempre interrompe as forças do mal através da graça salvadora. Nós vemos que José ele foi preservado, ele foi protegido por Deus em meio a tanta inveja, ódio, maldade dos seus próprios irmãos, mostrando assim para mim e para você no dia de hoje que o plano de Deus ele prevalece sobre as nossas vidas, mesmo diante de todas as adversidades. E assim nós concluímos essa lição de hoje através dessa emocionante jornada da vida de José. E que eu e você nós possamos nos sentir hoje, no dia de hoje, inspirados por essa perseverança dele, pela fé e pela confiança na soberania de Deus. Lembrando sempre que aquele que te chamou para entrar no barco é aquele mesmo que vai te levar em segurança, independente das tempestades, independente dos ventos fortes, ele vai te levar em segurança até o seu destino final. E assim eu me despeço de vocês por hoje e eu espero te encontrar no nosso próximo vídeo, que será o custo pessoal de viver os planos de Deus. E até lá, que Deus em Cristo te abençoe.